15. Passa a palavra ao relator, senador Otto Alencar, para a leitura do relatório. Senhores senadores, o projeto de lei número 17 de 2014, senador Gin Agelo, que institui o reconhecimento de caráter educacional e formativo da capoeira em suas manifestações culturais e esportivas, permite a celebração de parcerias para o seu ensino no estabelecimento de ensino fundamental, médio, público e privado. Chega essa comissão para exame e emissão de parecer, esse projeto, e a proposição é composta de 3 artigos. O artigo 1º determina o reconhecimento de caráter educacional e formativo da atividade de capoeira em suas manifestações culturais e esportivas. O 2º, por sua vez, estabelece que os estabelecimentos de ensino fundamental, médio, público e privado poderão celebrar parcerias com associações e outras entidades que representem e congreguem mestres e demais profissionais de capoeira. Esse mesmo artigo 2 traz 3 parágrafos. O parágrafo 1º manda que o ensino da capoeira seja integrado à proposta pedagógica da escola visando o desenvolvimento cultural dos alunos. O parágrafo 2º estabelece que, ao exercer sua atividade na escola profissional de capoeira, seja supervisionado por docentes de educação física vinculados a instituições que terão responsabilidade de adequar as atividades aos conteúdos curriculares. O parágrafo 3º determina que, para exercício de sua atividade nos termos do que a futura lei estabelecerá, se exigirá do profissional da capoeira não se exigirá a filiação a conselhos profissionais, federações ou confederações esportivas. O artigo 3º da proposição traz a causa vigência da lei em que o projeto se transformar na data da sua publicação. Em sua justificação, o autor do projeto destaca a importância cultural da capoeira e sua história de resistência desde os tempos da escravidão. Observa também que, apesar de ter, ao longo do século XX, conquistado reconhecimento e valorização na sociedade brasileira, ainda enfrenta muitos obstáculos ao aproveitamento de todo o seu potencial pedagógico e formativo. Dessa forma, ao apresentar a proposição que ora examinamos, pretende o autor criar condições para que a capoeira, que já é ensinada em todo o Brasil, possa expandir pelos estabelecimentos de ensino. A capoeira, senhor presidente, não se expandiu só pelo Brasil. A capoeira está no mundo, um dos maiores esportes hoje praticados nos Estados Unidos, na Europa, até no Japão. Portanto, ela atingiu, como cultura, como dança, como esporte, como luta, o mundo praticamente inteiro. Então, em razão da aprovação do requerimento 171 de 2014, a proposição passou a tramitar em conjunto com o PLC 31 de 2009. Entretanto, com o arquivamento desse último, nos termos do artigo 332 do Regimento Interno do Senado Federal, e do ato da mesa número 2 de 2014, a proposição que ora examinamos foi desapensada e voltou à tramitação autônoma. Não foram apresentadas emendas ao projeto. A análise, nos termos estabelece o artigo 102 do inciso 1 do Regimento Interno do Senado Federal, compete à CE opinar sobre projetos que tratam de normas gerais sobre instituições educativas e culturais, categoria que se enquadra o projeto de lei número 17 de 2014. O projeto de lei 17 de 2014 vem um momento crucial da história da capoeira do Brasil, que nos últimos anos 2 eventos comprovaram a relevância dessa manifestação cultural e a força de sua expressão do Brasil no mundo. O registro como patrimônio cultural imaterial do Brasil, por iniciativa do Instituto Patrimônio Histórico e Cultural IFAM, em 2008, o reconhecimento da roda de capoeira como patrimônio cultural da humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco, 2014. No Brasil, desde a década de 1970, há iniciativas sistemáticas relacionadas ao emprego da capoeira como ferramenta pedagógica nos diversos níveis de ensino. Essa modalidade possui um potencial amplamente reconhecido, tendo em vista a riqueza em termos de movimento corporal, musicalidade, socialização. Atualmente, há inúmeros estudos comprovando a eficácia da capoeira no campo do desenvolvimento psicomotor, por exemplo. Apesar disso, são grandes dificuldades encontradas pelas instituições educacionais para o devido aproveitamento das possibilidades educacionais oferecidas pela capoeira. Isso se dá fundamentalmente pelo fato de o mestre e os demais profissionais da capoeira ter dificuldade de inserção nas instituições educacionais em virtude das formalidades exigidas. Nesse sentido, a proposição que hoje examinamos é indiscutivelmente meritória. Identificamos, entretanto, 2 aspectos que precisam de reparos. Ao mencionar o ensino fundamental e médio, a proposição exclui importante segmento
onde o trabalho pedagógico com a capoeira tem se mostrado muito relevante, a educação infantil. Dessa forma, julgamos oportuno substituir a expressão ensino fundamental e médio por educação básica, que, além desses dois níveis, compreende a educação infantil nos termos da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Outra alteração que nos parece necessária consiste na supressão do parágrafo 2 do artigo 2. Entendemos que subordinar o profissional de capoeira ao professor de educação física limita as possibilidades de aproveitamento da capoeira no âmbito escolar. Diversas escolas têm utilizado, por exemplo, os recursos didáticos fornecidos pela capoeira em atividades nas áreas de música, de artes cênicas e até mesmo da educação ambiental. Assim, entendemos que deve ficar a critério da escola, no contexto do seu plano pedagógico, definir como se dará a inserção do profissional de capoeira em sua programação didática pedagógica. Cumpre também observar que não se identifique óbices à aprovação do projeto em relação à constitucionalidade, à juridicialidade e à redação legislativa. O voto, senhor presidente, verificando o mérito, a constitucionalidade, a judicialidade e a adequação à técnica legislativa, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 17 de 2014, com as emendas que eu apresento como relator dessa emenda ao projeto 17 de 2014. Institui, a primeira delas, institui o reconhecimento de caráter educacional e formativo da capoeira em suas manifestações culturais e esportivas e permite a celebração de parcerias para o ensino no estabelecimento de educação básica, público e privado. Segundo, ao capto do artigo 2º do projeto de lei número 17 de 2014, a seguinte redação. Artigo 2. O estabelecimento de educação básica pública e privada poderão celebrar parcerias com associações e outras entidades que representem e congreguem mestres e demais profissionais de capoeira nos termos dessa lei. A outra emenda. Suprima-se o parágrafo 2 do artigo 2 do projeto de lei do Senado Federal número 17 de 2014, renumerando-se o parágrafo seguinte de parágrafo 3º para parágrafo 2º. Esse é o voto, senhor presidente, que eu apresento aqui agora. E, como baiano, senhor presidente, e convivi por muitos anos, médico formado na Bahia, a escola de medicina ficava próxima à escola de capoeira. A escola de medicina ficava no Terreiro de Jesus e a escola do mestre Bimba ficava no Maciel. Nós andávamos 300 metros, saía depois de aprender medicina e aprender capoeira. E eu convivi com uma das pessoas que mais me influenciou na minha vida como formação de caráter de homem, chamado Manuel Machado, o mestre Bimba. Ele foi recebido em 54 por Getúlio Vargas, porque a capoeira é discriminada, não podia entrar nos clubes sociais, mas entrava o judô, entrava o karatê, e o capoeirista era praticamente discriminado numa condição muito ruim. Esse projeto faz um reparo a essa cultura que nasceu na Bahia, e a capoeira nasceu na Bahia da seguinte forma. Os negros escravizados eram levados para o Pelourinho, e no Pelourinho eles eram chicoteados. Não resistindo ao chicote e tendo a oportunidade de se libertar, eles agiam em defesa própria. Dava uma rasteira no feitor, aquele que atuava com o chicote na mão, dava uma rasteira, o feitor caía, ele fugia. E ele fugia para onde? Para um mato baixo do recôncavo chamado capoeira. E dizia-se, esse negro é capoeira. Então, a capoeira surgiu em função da fuga do negro para dentro do matagal chamado capoeira, ali no recôncavo baiano. E eu, por conviver com a capoeira e conhecer isso muitos anos, passei praticamente 6 anos na academia de mestre Bimba, tenho na minha memória todo o processo de como ela cresceu, se desenvolveu. Ela está na França com um conjunto chamado Brasil Tropical, está na Alemanha com um conjunto chamado Olodum Maré, Mundo Negro, está em Nova York com um colega meu que se formou em capoeira, sei que Vossa Excelência também jogou capoeira, eu vou lhe trazer um brinde daqui a pouco da Bahia, está lá em Nova York com acordeon, que se formou comigo em capoeira, e eu diria que a capoeira é luta, é cultura,
uma coisa assim que na Bahia e no Brasil, então, hoje no Rio de Janeiro, em todos os estados está se praticando, e esse projeto do Gin Agelo muito correto, por isso deu um parecer favorável de uma capoeira que Lídice da Mata me sopra aqui, foi escrita e louvada pelo grande escritor baiano Jorge Amado, e eu diria que nós vamos fazer justiça a levar a capoeira para as escolas da forma aqui como está o projeto. Mas antes da votação, eu quero presentear a Vossa Excelência com um birimbau que eu trouxe lá da Bahia. Eu sei que o senhor é bom na capoeira, Apresenta, senador. Ele sabe tocar, ele toca bem. Tem que apresentar. Ele toca bem, ele não tem mais idade para dançar. Não, agora foi provocação. Que magro. Na capoeira, o bravo aqui sou eu. Quando chover, mando ventar. Quando ronca a trovoada, eu mando o vento parar. Capoeira é jogo praticado na terra de São Salvador. Mas está no mundo inteiro. E eu vou tocar aqui rapidinho, um som bem pequeno para vocês. Mas tem que jogar os dois aí para ver quem ganha. Ele não aguenta, mas eu não tenho mais joelho, não. Ainda bem que eu já estava aqui preocupada. É a alma negra do senador Otto Alencar, que tem um pé forte nisso. É bom mesmo. Profissional. O Romário aqui, que também é capoeirista, e eu convivi com o mestre Bimba, e ele fez uma ladainha, que chama-se Ladainha da Libertação. Em 2002, eu fui governador interino da Bahia, fui inaugurar uma escola no Olodum, que Lídice da Mata conhece, e me pediram para fazer um discurso, e eu cantei, não vou cantar aqui, porque não vai dar, cantei a Ladainha da Libertação. Porque Bimba, senador Cristóvão Buarque, senadores, todos senadoras, dizia o seguinte, que a pior dor do negro na Bahia não foi só ter apanhado no Pelourinho e ter lutado para se libertar. A pior dor do negro é ele ter chegado aonde ele chegou em 1970, quando ele saiu da Bahia para ir para Goiás, e não ter tido a oportunidade de se educar. E que a pior escravidão do negro era a falta de educação para competir com o branco. Então, essa ladainha chama-se Ladainha da Libertação. Eu fiz um documentário sobre a capoeira, chama-se Capoeiragem na Bahia, e vou mandar para todos os senadores se deliciarem com as imagens de Glauber Rocha, com o mestre Bimba, com o mestre Pastinha, fazendo ponta, Deus o Diabo na Terra do Sol, aqueles filmes todos que eram feitos ali no Pelourinho. Portanto, a minha cultura da capoeira foi muito importante e, de vez em quando, eu uso algumas frases do mestre Bimba. Quando eu deixei a política mesmo em 2006 e passei 6 anos fora, quando me perguntaram por que eu estava deixando a política, eu usei uma frase de Bimba: recuar também é golpe, quando a briga não está boa. Então, eu quero o voto de vocês aí, o berimbau é seu. Obrigado.